e fala também do Flamengo com todos os problemas do mundo relacionados ao departamento médico. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora dividir uma dica super importante só com você. Hora de falar sobre o Flamengo, que é o campeão de problemas no departamento médico. Cebolinha, Michael, Luiz Araújo, Pedro, e a lista só vai aumentando, cada dia surge mais um jogador contundido. O pessoal do UOL fez um levantamento impactante. O Flamengo teve 14 problemas físicos com atletas nos últimos 10 jogos. Só em 2 desses 10 jogos ninguém saiu machucado. Foram nos confrontos contra o Red Bull Bragantino e diante do Bolívar. Em todos os outros, 1, 2 ou às vezes até 3 jogadores machucados. Essa lista conta com Luiz Araújo, Arrascaeta, Ayrton Lucas, Varela, Davi Luiz, Michael, De La Cruz, Pedro e Gabigol. Os casos mais graves do Pedro, que só volta a jogar na metade do ano que vem, do Cebolinha, que está fora dessa temporada, Michael e Luiz Araújo talvez voltem ainda em 2024. O grande problema é que diante das ausências concentradas, especialmente em atacantes, hoje o Flamengo tem como único ponta do elenco Gonzalo Plata. O Bruno Henrique também pode atuar como ponta, mas tem servido como centroavante na ausência do Pedro. Diante desse cenário, o Flamengo vai ter dificuldades nos confrontos contra o Penharol, ainda assim, para mim, segue bastante favorito. A única boa notícia em meio a tantas lesões diz respeito ao retorno do De La Cruz, que deve ser utilizado diante do clube uruguaio. Só para completar uma última informação. O Flamengo não tem todos os seus jogadores à disposição desde 10 de fevereiro. Partida da 3ª rodada do Campeonato Carioca. Desde então, pelo menos uma ausência, nesse momento são várias. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer quem são os grandes culpados dessa série de lesões no rubro-negro. Já uso o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre o Flamengo, que segue colecionando problemas e desfalques. O mais novo, Luiz Araújo, atacante que era o mais utilizado na atual temporada entre todos os jogadores de meio campo e ataque. Luiz Araújo saiu sentindo logo no início da partida contra o Vasco. Nessa segunda-feira, após a realização de exames, constatou-se uma fratura na cartilagem do joelho direito. Vai passar por artroscopia e o tempo de recuperação é de 1 a 2 meses. Já está certamente fora dos 2 duelos contra o Penharol pelas quartas de final da Libertadores. Também não enfrenta o Corinthians nos 2 jogos de semifinal de Copa do Brasil. Se houver a necessidade de uma recuperação de 2 meses, pode ser que o Luiz Araújo nem entre mais em campo na atual temporada. Mais um problema super importante entre vários recentes do rubro-negro, o time que mais tem jogadores machucados de longe na temporada de 24. Só para completar sobre o Fla, você sabia que a campanha do time de Tite no segundo turno do Brasileiro é horrorosa? 13ª colocação, 8 pontos conquistados em 7 jogos. São 2 vitórias, mais 2 empates e 3 derrotas, aproveitamento de 38% dos pontos. Só mais uma curiosidade, antes do anúncio da lesão do Luiz Araújo, a decisão tomada pelos dirigentes do Fla é de que não haveria mais contratações nessa temporada. Ou seja, o substituto do Pedro não chegaria por agora. Resta saber se com a lesão do Luiz Araújo isso pode acabar mudando. Olá, estamos chegando, terça-feira, um friozinho aqui no Rio de Janeiro. Olha, coloquei flores pra tentar chamar o sol, Vene Casagrande. Justo. Boa tarde pra você, Lucas Boa Pedrosa, tarde. você de Eu casa. tenho outro ritual, depois eu te ensino. Qual é? Você desenhar um sol e jogar um sal no meio. Minha avó que me ensinou na época de Não Araruama. tem um negócio de esconder o ovo também? Tem, lá em Maricá eu aprendi água no copo de... açúcar no copo de água. Também. Ô, DJ Careca, é o ovo da galinha, DJ Careca. Entendeu? Simpatia. Esconde o ovo da galinha e só busca Fenômeno quando de o bloco sol sair. também, né? Simpatia é quase amor. Simpatia é quase amor. Olha aqui, ó, em meio a tantas lesões, é uma boa notícia aí pra você que é torcedor do Flamengo. O De La Cruz treinou normalmente com o time. Quer saber mais detalhes? Vamos ver o VT na volta. Eu tenho uma dúvida pra tirar com você, Vini Casagrande. Pois não. E por um lado veio a má notícia sobre a lesão sofrida por Luiz Araújo, por outro, o torcedor segue na esperança pelo retorno de Nico De La Cruz diante do Penharol na Libertadores.
O próprio uruguaio fez uma publicação com a legenda "Voltando" em uma rede social. De la Cruz se recuperou da lesão na coxa e pode retornar. Fora dos últimos 3 jogos, ele treinou normalmente no Ninho do Urubu. Nesse ano, pelo rubro-negro, das 54 partidas até agora, ele participou de 34, com 2 gols e 5 assistências. De la Cruz se recuperou de uma lesão na coxa e pode retornar. Fora dos últimos 3 jogos, ele treinou normalmente com a equipe no Ninho do Urubu. Nesse ano de 2024, o uruguaio participou de 34 das 54 partidas do rubro-negro até agora, com 2 gols e 5 assistências. Quem também volta com opção é Carlos Alcaraz. Ele cumpriu suspensão por conta da expulsão no jogo contra o Corinthians. O meia foi inscrito pelo Flamengo nas quartas de final da Libertadores, junto com Alexandre e La Plata. O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira diante do Peñarol pela Libertadores no Maracanã. O jogo é válido pelas quartas de final da competição. Muito bem, Lucas Pedrosa, mais uma vez boa tarde pra você. Vene Casagrande. Vene, vamos começar falando, boa tarde, dessas tantas baixas do Flamengo. Primeiro falar do Luiz Araújo, né? Como tá a situação do Luiz Araújo? Antes de mais nada, vamos nos dar as mãos aqui e orar pelo Flamengo, porque o que tá acontecendo lá não é normal, gente. Eu tenho que dar pra orar pelo Flamengo? Eu vou orar pela saúde dos atletas. É isso aí. Não é possível. Pela saúde dos atletas, a gente faz uma oração. Pelo Flamengo? É exatamente isso. E aí, a gente vai sair da esfera esportiva quando a gente pensa tantos atletas lesionados, ainda mais de um calibre do Pedro, por exemplo. E a gente fala aqui uma coisa muito séria, tá? Mas eu quero ouvir do Luiz Araújo. A gente já entendeu que na última década, principalmente, o futebol teve uma transformação absoluta em que ele é muito, 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 muito mais físico do que qualquer outra coisa. E tem gente que fala, na minha época era mais legal, existiam mais espaços, você fazia mais um contra um, você usava mais a intuição do que qualquer outra coisa. A gente é um futebol muito físico, vou dizer aí 90% físico e 10% intuitivo, talento e tudo mais. E aí a gente já chegou nesse momento do futebol mundial. E aí o calendário brasileiro não tá combinando com o tipo de futebol que a gente pratica. Não dá mais, não tem mais como. O que faz, Fernanda? Eu sou só apresentadora. Eu não sei o que fazer, tá? Então, se eu tivesse essa capacidade, eu estaria nas confederações aí pensando na estratégia. O que a gente, como analista, fala é: não dá mais. Vene Casagrande, mais uma lesão do Flamengo. Pois é, né? Mas vale ressaltar que essa lesão, assim, ela não foi muscular. Ou seja, a pessoa que está criticando o departamento médico do Flamengo, ela está sendo maldosa. Ou não está parando para pensar na hora de criticar. Essa lesão que aconteceu com o Luiz Araújo foi uma espécie de pancada. Basicamente a lesão do Pedro, por exemplo, que foi uma fatalidade, um acidente de trabalho. Fato é que o Tite e o Flamengo, querendo ou não, perdeu a trinca ofensiva titular. Perdeu o Cebolinha, perdeu o Pedro, esses dois só voltam ano que vem, e agora perde o Luiz Araújo por pelo menos um mês. Eu falo pelo menos um mês e pode levar até 2 meses para esse jogador se recuperar e voltar ativa. Ou seja, perde um jogador extremamente importante, na minha opinião, no setor ofensivo, era o jogador mais importante junto com o Gerson, porque se a gente for parar e analisar, o Gerson vem fazendo uma função muito ofensiva, porque ele está jogando de ponta direita, mas o Luiz Araújo era uma peça extremamente importante. Exemplo, no último jogo, na ausência do Arrascaeta, ele começou como meia. Era um jogador extremamente importante ali, atuando por dentro na armação das jogadas. Agora, o Tite, novamente, tem um problema para montar a equipe dele. Ainda bem que o Flamengo soube trabalhar na janela de transferência e trouxe o Gonzalo Plata, que pode fazer a ponta esquerda, pode fazer a ponta direita. Foi muito bem contra o Vasco. Foi muito bem, exatamente. Mas o Tite, querendo ou não, ele perdeu a trinca ofensiva dele. E, para quem não sabe, o Luiz Araújo, ele teve um problema no joelho que ele vai ter que passar por uma artroscopia. Num bom cenário, ele volta um mês, pode demorar aí até 2 meses, como eu falei, mas a ideia do departamento médico é que ele retorne em 6 semanas. 6 semanas é muito tempo, o Flamengo vai perder. Olha quantos jogos o Luiz Araújo vai perder, não vai ter o Luiz Araújo à disposição. 1 mês e meio, né? Exatamente, é muito 6 tempo. 6 semanas é novembro já. É isso, é fim de temporada. É fim de temporada. Até lá, muita coisa pode acontecer. Quando eu falo muita coisa pode acontecer, o Flamengo pode ter sido eliminado já na Libertadores, pode ter sido eliminado na Copa do Brasil, e aí tem a reta final do Campeonato Brasileiro para quem sabe sonhar no título.
É a verdade, não tem jeito. O calendário do futebol brasileiro exige demais dos atletas. A verdade é essa. A culpa é do calendário nessa lesão do Luiz Araújo. Eu não sei. A gente não sabe. A gente nunca vai saber. Eu sou jornalista, você é jornalista. Fato é que quem é o jogador que mais jogava pelo Flamengo? Luiz Araújo. Era o jogador que tinha mais jogos com a camisa do Flamengo. Não, e se a gente for pensar, o segundo, quem era? Provavelmente é o Gerson. Cebolinha. Né? Não, e o Gerson. O Gerson jogou também. É porque o Gerson ficou um longo período ausente por conta do problema que ele teve e passou por uma cirurgia. Então teve um respiro de minutagem aí. Mas normal. É um jogador que me preocupa. A verdade é essa. Olha quantos jogos o Gerson vem jogando a gente for pensar em minutagem, os três provavelmente no top 5 de minutagem estão machucados, que é o Pedro, que é o Luiz Araújo e o Cebolinha. O Cebolinha também tinha uma minutagem muito alta. E antes do Cebolinha ter esse problema no tendão, que ele passou pela cirurgia, ele teve muitos problemas físicos. Ele teve pelo menos 3 lesões musculares, ou seja, um atleta que sofreu muito com problema físico. Antes mesmo desse problema no tendão, eu comentei aqui que não era normal o que o Cebolinha estava tendo, que o departamento médico do Flamengo deveria estudar o que estava acontecendo. Mas não tem jeito, você foi muito bem na sua introdução aí. O futebol brasileiro exige demais dos atletas. A gente está vendo um Palmeiras comemorando que está tendo tempo para trabalhar porque foi eliminado de competição. Ou seja, o clube ele tem que comemorar quando ele é eliminado para poder ter uma brecha e poder fazer um trabalho legal no dia a dia. O futebol brasileiro, infelizmente, não valoriza o seu próprio produto. A verdade é essa. E assim, eu já quero saber em relação ao Luiz Araújo, não responde agora, mas na ausência agora do Luiz Araújo, né, 1 mês e meio no mínimo é o tempo estimado, o Gabigol terá mais chance? Não responde. Antes de saber isso, ô Lucas Pedrosa, a gente já fala disso muitas vezes. O Tite, muita gente fala, ai, mas que chato, ele só fala disso. Mas ele, com a figura que tem de tanta importância, tamanha importância, é um cara que até outro dia era treinador de seleção brasileira, hoje é treinador de um dos maiores clubes aí do nosso Brasil, que é o Flamengo. Então, assim, é um cara com muita importância e muitas vezes nas suas coletivas o Tite fala dessa questão. E ele nem é o clube, o Flamengo, com o maior número de minutagens no futebol. O Fortaleza encabeça isso aí. O meu Botafogo também, que também tem alguns probleminhas aí. A gente tem o Júnior Santos, o Tiquinho ficou um tempo fora, o Eduardo, o Jefinho. Então, assim, o Pedrosa, é claro que não se compara com o do Flamengo, mas não é incompetência da questão do Flamengo, dos seus médicos, nada disso não. É realmente o que acontece. A gente tem individualidade biológica também. O atleta vai responder àquela sessão de treinamento, aquela intensidade de números de jogos, às vezes até desumana. Não dá mais, ô Pedrosa. Pro ano que vem já, tem que ser uma coisa muito bem pensada e já feita, porque vai ser história repetida. Na temporada que vem vai ser a mesma coisa pros clubes que brigam por tudo, Pedrosa. Eu acho que nada vai mudar, tá? Poxa, eu fico triste, sabia? Principalmente. Que atrapalha o nosso porque produto. tem o Mundial. Tem Mundial, tem o tal do Super Mundial, né? Tem outros clubes também, por exemplo, que vão disputar várias competições, porque quem for campeão de brasileiro vai disputar a Supercopa do Brasil, quem for campeão de Copa do Brasil vai disputar a Supercopa do Brasil também. São mais jogos. E, entre outros pontos também, a gente tem que destacar o seguinte, eu sempre falei isso aqui, o torcedor, de forma geral, ele preferia questionar um departamento médico, uma medicina esportiva brasileira, que é uma medicina de alta qualidade no mundo, eu posso dizer assim, no mundo. Existem atletas lá fora, na Europa, que procuram médicos brasileiros para poder se tratar, do que falar do calendário do futebol brasileiro. Ah, o fulano está se machucando. Igual lá no Vasco também, muitas vezes, o DM, o preparador físico. Isso não é uma questão dos profissionais, que podem ter erros ali, pontuais, e que acontece, mas isso é uma questão do calendário. E eu já falei aqui 1000 vezes. Eu sei que você falou que não tem a fórmula, mas para ser muito honesto, é muito fácil de detectar o que é importante e o que não é importante dentro do calendário do futebol brasileiro. E eu não digo isso, gente, menosprezando o estadual. É porque o estadual é um campeonato que hoje não te dá premiação, falando de futebol carioca, não tem premiação. O cara joga só por jogar. A verdade é essa. E você tem um risco de lesão lá na frente, no primeiro campeonato do ano, você tem uma oportunidade de chegar no Campeonato Brasileiro, de uma Libertadores, de Copa do Brasil, baleado como vários jogadores do Flamengo chegaram. O Vasco perdeu 2 titulares dentro do Campeonato Carioca por lesões, o Jair e o Paulinho, titulares absolutos que seriam do Vasco da Gama e que foram perdidos em rodadas que, desculpa, não valem nada do Campeonato Carioca. Então, esse discurso aqui não é contra o Campeonato Carioca, é sobre o calendário. O campeonato tem que diminuir, os jogadores têm que priorizar o que é o principal campeonato
campeonato do Brasil. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. É aí, nesses campeonatos, que eles têm que chegar a 100%. Ou você acha que lá o Real Madrid faz algum tipo de jogo amistoso, estadual, no máximo eles vão lá, jogam aquela bolinha lá nos Estados Unidos, fazem uma pré-temporada e seguem pro Campeonato Espanhol, seguem pra Champions League, porque é assim que tem que ser. A gente gosta de copiar tanta coisa lá do futebol europeu, por que a gente não copia o que dá certo? E eu vou dizer mais, lá eles também reclamam, tá? Mesmo tendo menos jogos que a gente, lá eles também reclamam. Então assim, não dá com o nível de exigência que a gente tem aqui no futebol brasileiro, com um país continental de viagens longuíssimas, de viagens também para a América do Sul, a gente ficar jogando quarta, domingo, às vezes com descanso de 3 dias. O Vasco, por exemplo, nessa temporada jogou 4 jogos fora de casa seguidamente e perdeu os jogadores por conta disso também. Então assim, enquanto eles não resolverem, vai continuar acontecendo. O produto vai ser sucateado, os jogadores vão ser prejudicados, a gente vai cada vez mais chegando na reta final da temporada, que devia ser um momento de alta, em baixa, vendo jogadores que são importantíssimos se lesionando. O Flamengo perdeu o seu trio de ataque. Aí sabe para quem vai cair a culpa? Pro Tite. Ô, Vene Casagrande, agora eu quero saber, com a ausência aí do Luiz Henrique, infelizmente por mais uma baixa do Luiz Henrique. Ai, gente, pelo amor de Deus, me dá uma madeira. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ai, gente, não! Errei o nome, pelo amor de Deus. Gente, Luiz Araújo. imagina se ele se machuca no próximo jogo. Não fala isso, pelo amor de Deus, eu vou morrer, hein? Não, ô, DJ Careca. Agora a janela tá fechada. Não tem mais Luiz como repor, não, Araújo, filho. pelo amor de Deus, vocês entenderam? Eu entendi. Com a ausência dele por mais uma lesão do Flamengo, o Gabigol vai ter ou não, Vene Casagrande, mais chances no Flamengo? Não, Não? não. Então, aí já, gente, aí faz o seguinte, manda Vamos ele lá. já ir embora. A resposta veio no último duelo do Flamengo diante do Vasco da Gama, quando Ah. todo mundo imaginava que o Gabigol pudesse ter mais oportunidade, inclusive já na lesão do Pedro. Sim. Só que a gente pôde ver o Gabigol continuando no banco de reservas, mesmo na ausência do Pedro, e o Tite optando pelo Bruno Henrique centralizado. O que pra mim não é nenhum absurdo, muito pelo contrário, já falei que ele tomou a decisão correta. Mas, mesmo assim, durante o jogo, o Tite optou por colocar o Carlinhos e não colocou o Gabigol. E quando colocou o Gabigol, foi quando precisou tirar o Arrascaeta e colocou o Gabigol. Que já também não dava mais, né? Ou seja, uma função totalmente diferente daquilo que o Gabigol gosta de fazer. E o Tite, na entrevista coletiva após o jogo contra o Vasco, ele foi questionado sobre a utilização do Gabigol, na verdade, sobre a não utilização do Gabigol. Perfeito. E o Tite respondeu. Ele respondeu dizendo: treinamento, jogos, e aí citou que o Carlinhos foi decisivo contra o Bolívar, contra o Atlético Mineiro, contra o Vitória. Na minha opinião, e aí a minha visão, eu gosto de ler entre linhas também. Ali o Tite deixou claro que o Gabigol não está treinando bem, porque a primeira palavra que o Tite menciona na sua resposta é treinamento. E Fernanda, na boa, o jornalista, ele pode achar que sabe tudo que acontece no dia a dia, mas não sabe tudo. Eu, como jornalista, eu busco saber o que acontece lá no Ninho do Urubu. O Pedrosa busca saber o que acontece lá no Vasco da Gama. Mas é ledo engano se a gente achar que a gente sabe tudo o que acontece lá dentro. A gente não sabe. E, na verdade, a gente não acompanha o dia a dia ali do Flamengo. O Gabigol não está treinando bem, pelo menos na visão do Tite, na resposta dele. Quando ele menciona treinamento... Como ele mencionou? Ele falou treinamento, jogos, e aí falou, Carlinhos foi decisivo contra o Bolívar, contra o Atlético Mineiro e contra o Vitória. E aí ele já deixa muito nítido ali que ele vai utilizar mais o Carlinhos e não vai utilizar o Gabigol. Então, assim, o Tite é o treinador do Flamengo. Por mais que ele não goste da pessoa do Gabigol, como muita gente acha que ele não gosta do Gabigol, mas ele quer fazer o trabalho dele dar certo. Se o Gabigol tivesse comendo a bola no treinamento, obviamente, ele ia utilizar o Gabigol. Sabe por quê? Porque se ele não colocasse o Gabigol, ele ia perder o grupo. O Gabigol comendo a bola no treinamento, buscando o espaço dele. Ele não coloca e sendo o Gabigol. uma opção positiva. Exatamente. Ele não quer quer o mal do ganhar. Flamengo, Ele quer ganhar. exato. Na ausência de tantos jogadores do setor ofensivo, ele não ia utilizar o Gabigol mesmo assim. Então, acho que o dia a dia do Gabigol não corresponde às expectativas do técnico Tite, por isso ele coloca o Carlinhos. O ponto é, se você me questionar assim, você faria isso, Vene? Você faria isso, Eu Vene? não faria isso, porque o Carlinhos não tem potencial, assim, com todo respeito à história Carlinhos, ao profissional Carlinhos, a pessoa que tem uma história de vida sensacional, bacana, ele tá vivendo, Mas tá tá evoluindo vencendo. ainda, né?
Eu não acho que ele tá evoluindo, Não, eu digo, você acha que ele não vai amadurecer dentro do futebol, dentro do Flamengo? Claro Acho que não, amadurece. Fernanda. Como o Michael. Não, acho que não, Vai Fernanda. amadurecendo. Não é jogador pra estar no elenco do Flamengo, a verdade é essa. Não é jogador, ele mostrou isso recentemente. Fez gol importante, beleza, bacana, mas eu não vejo ele crescendo, Eu não vejo evoluindo por esse lado, e se não. tornando um reserva imediato do Pedro. Não mesmo. Eu colocaria o Gabigol. Eu conversaria com o Gabigol, buscaria entender o que o Gabigol, como ele pode ajudar. Porque, assim, com todo respeito ao Carlinhos, mas eu acho que o Gabigol tem toda uma história também no Flamengo. Eu me coloco também no lugar do Gabigol. Na boa, qual é a motivação que ele tá tendo Não, também? isso aí é Porque ele entra faltando 5 minutos pro jogo acabar e o torcedor ainda critica o Gabigol. Contra o Vasco eu vi muita gente criticando o Gabigol. Gente, vem cá, faltava 5 minutos pro jogo acabar. Vocês querem que o Gabigol faça o quê? Mágica, igual ele fez contra o River Plate? Ainda mais um jogador que está, assim, totalmente desmotivado, a verdade é essa, que sabe que não vai continuar no clube. Eu também me coloco no lugar do Gabigol. Lesão na cartilagem. Entenda o caso de Luiz Araújo, jogador do Flamengo. Atacante pode desfalcar o time por até 2 meses, tipo de lesão é comum entre esportistas. Luiz Araújo, do Flamengo, sentiu um desconforto no joelho direito e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo de um jogo recente. Após sofrer uma pancada na região, Luiz Araújo ficará afastado dos campos por cerca de 6 semanas. O atleta do Flamengo passará por uma artroscopia, procedimento previsto para a próxima quarta-feira, com o objetivo de tratar uma lesão osteocondral. Essa condição envolve uma fratura na cartilagem, algo relativamente comum entre jogadores de alto desempenho. Estima-se que Luiz Araújo seja ausência nos jogos do Flamengo pelos próximos 2 meses, retornando apenas em novembro. Com isso, ele se torna mais uma baixa no departamento médico do clube, ficando de fora das partidas decisivas contra o Peñarol, pelas quartas de final da Libertadores, e também do confronto contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. O que é a lesão osteocondral? A cartilagem é o tecido que reveste os ossos nas articulações. Quando ocorre desgaste, separação ou mesmo uma ruptura dessa cartilagem, temos uma lesão osteocondral. O osso localizado abaixo da cartilagem também pode ser comprometido. Essas lesões são frequentemente observadas em articulações como joelhos, tornozelos e cotovelos. No caso de Luiz Araújo, a lesão foi consequência de uma disputa de bola com Lucas Piton, jogador do Vasco. Após o impacto no joelho, o atacante rubro-negro solicitou atendimento médico em campo. Ele tentou continuar jogando, mas acabou sendo substituído aos 17 minutos do primeiro tempo. Sintomas: pessoas com lesões osteocondrais geralmente relatam dor nas articulações, especialmente durante atividades que envolvem impacto. Além disso, o local pode apresentar inchaço, e sintomas como instabilidade, sensação de travamento e bloqueios da movimentação também são comuns. Prevenção: embora não haja uma forma exata de evitar uma lesão osteocondral, há algumas práticas que podem ajudar a reduzir o risco. Lesões traumáticas agudas, que costumam ocorrer em esportes de contato, são difíceis de prevenir. No entanto, manter a musculatura forte e flexível pode contribuir para proteger as articulações. Exercícios de força e alongamento ajudam a melhorar o reflexo e podem evitar traumas maiores. Além disso, cuidar da saúde óssea, com uma dieta rica em cálcio e vitamina D, também é benéfico. Adotar hábitos alimentares saudáveis auxilia na manutenção da integridade dos ossos. Tratamento e recuperação: Luiz Araújo será submetido a uma artroscopia, procedimento cirúrgico minimamente invasivo, utilizado para tratar lesões articulares. Nesse método, uma fina luz de fibra ótica, uma lente de aumento e uma pequena câmera são inseridas na área lesionada, permitindo uma avaliação detalhada da articulação. As artroscopias são amplamente utilizadas em lesões esportivas por oferecerem diversas vantagens em comparação com cirurgias tradicionais, como menor sangramento, cicatrizes reduzidas, incisões mínimas e uma recuperação mais rápida. Esses fatores garantem um retorno mais confortável às atividades cotidianas e uma reabilitação mais eficiente.